Então, temos aqui a nossa convidada, a Ivânia Tavares. Ivânia, apresente-se, por favor. Então, eu sou a Ivânia, sou enfermeira, trabalho numa unidade de cuidados respiratórios, pronto, num serviço de doentes com de foro respiratório, nomeadamente asmas, neoplasias, neste caso cancros, eh, pessoas que fumaram e que apanharam doenças de foro respiratório, doenças profissionais, mais ou menos da área da via aérea. Claro que cruzo-me com outro tipo de doentes, mas estes são o meu tipo de doentes essenciais. Ah, e também tem conhecidos, tem, E tem tenho colegas que conhecidos, sim, que também trabalham noutras compartilham. áreas, nós falámos Claro. um bocadinho e como vem cá sempre ao programa, e o que eu digo sempre, tento trazer, pesquisar dentro da comunidade o Porquê é que não que traz é. um colega? Tem que trazer um Já colega. tentei trazer o meu colega, Não mas eles quer, têm um não. bocado de vergonha. Ai, desiste. Anda lá comigo. Há uma Ai, que é a não, Bibiana, isso não não. sei se ela me está a ver, eu já pus no WhatsApp do serviço. Diga-lhe, fui eu que convidei. Eu disse que foi o Bispo, foi ela que me deu esta ideia, porque eu tinha uma ideia de cuidador, mas nesta vertente, do cuidador no cuidar, e ela deu-me esta ideia porque ela achou que, da maneira dela de lidar com pessoas, que há pessoas que estão em exaustão e nem se apercebem que estão em Claro, exaustão. exatamente. E ela Então, mas achou diga, importante. fui eu Eu que vou-lhe convidei. dizer, E se Bibi, ela não se quiser estiveres dar a a cara, a ver, gente senta ali Bibi, se atrás. estiveres a ver, já sabes. Bibi, é Bibi o nome dela? Bibiana. Bibiana. Ela até morava aqui no Tejal, mas já não mora. Bibiana? Bibiana, é dos Açores. Com B? Com B. Ah, é? É Eu pensava que era Bibiana. do norte, Vai. que era Bibiana. Não, ela é Eu Bibiana sou mesmo. Bibiana. Ela é Eu sou mesmo Bibiana. Bibiana. Então, eu nunca tinha ouvido Bibiana. Pois não, por isso é que às vezes na brincadeira Ivânia, Bibiana, somos assim os nomes diferentes no serviço. No caso, podia ser Ibânia. Ibânia, Ibânia. Bibiana. Bibiania. Mas diga a ela que está convidada. Pronto, Bibiana, estás convidada, mas Sim. ela já me disse que não. Dá umas ideias, mas vir aqui não. Pronto, você já está a levar convite sem fé Mas nenhuma, pronto, já está aí. exatamente. Bibiana, estás convidada, eu acredito que Nós sentamos lá atrás, vai ela estar fala aqui com ao o pé de microfone mim. lá atrás. Ah, ela tem uma vontade para falar. Tem? Tem. Mas E pode ela ligar domina... também. Você diga assim, olha, se não queres, pelo Ó menos liga Bibiana, para se lá. tu quiseres ligar, é só vejo o número de telefone no link, não sei se estás a ver. Ah, ela vai entrar de noite hoje, portanto, provavelmente, não sei se vai ver. Nós entramos às 11 da noite. Portanto, É? se nós entramos, nós nos rendemos ela, portanto, às 10h30, já deve Mas se estar a sair estiver de casa. na box é só andar para Sim, trás e ver. e lá eu não posso dizer isso oficialmente, mas no nosso PC lá do serviço, se meterem no online, conseguem ver. Ah, mas não se pode dizer. Supostamente o computador do serviço é para trabalhar. Ah, É para ver. certo. Então não se podia dizer isto. Não, isso? pode-se dizer, porque Pode-se dizer, porque podemos ninguém estar a faz. trabalhar com os fones. Vocês têm e a esse trabalhar ao conhecimento, mesmo não é que tempo. façam, mas Não, sabem que. desde que eu esteja a competir, a fazer as funções, a É escrever melhor, as é melhor a notas. gente Mas não há limitar-se problema aqui a nenhum. isto, né? Porque estamos a enterrar aí já o esquema Não, de mas não há alguns. problema nenhum. Não é por aí. Não, estou a brincar. Até porque, É por uma boa causa. para já. exatamente, É isso. Então, nós temos um cuidador informal. quando eu cheguei ao termo cuidador informal, eu inicialmente pensei no cuidador informal. Isto porquê? Isto não surgiu do nada. Cuidador já existia, mas o decreto-lei, este governo que está agora no poder, teve uma ideia brilhante, até acho que veio do Bloco de Esquerda, não posso falar partidos, mas posso dizer veio do Bloco de Esquerda. Então não pode. Foram eles, se eu estou em erro, digo que não, mas foram eles, a salvo erro, que levaram ao Parlamento que houvesse uma legislação mesmo em vigor para estas pessoas. A lei deve estar a sair, se não está, deve estar a sair, foi para o Parlamento, deve estar a ser votada e estas pessoas vão ser reconhecidas como cuidadoras. O que lhes vai dar um novo estatuto. estatuto que elas não tinham. Que Até acho que vai haver uma remuneração. Ah, é? Sim. Estão a fazer um cálculo, a pessoa vai apresentar dentro Para poder. o tempo que ela desgasta com aquele familiar, porque estamos a falar de que há pessoas que são Depois não pode cuidadoras trabalhar. a tempo inteiro e há pessoas que são cuidadoras temporariamente ou por curtos períodos de tempo, durante um dia é partilhado com outros cuidadores. Temos situações de pessoas que guarda partilhada, e temos idosos que vivem 3 meses na casa de um filho, 3 meses na casa de outro filho. Durante aqueles 3 meses ele está a ser cuidador, mas outros meses ele não está a ser cuidador. Mas tudo isso vai ser, de alguma forma, ser avaliado. Porquê? Porque há aqui cidadãos portugueses que estão a ter funções que, neste caso, é da competência do Estado. É da competência do Estado, porque se nós temos alguém em casa que não está capaz de cuidar de si próprio, não é? O Estado tem que, de alguma forma, esta pessoa descontou durante muitos anos, tem que dar resposta a esta família. Portanto, muitas pessoas... A Constituição diz que Está toda a na gente tem Constituição. direito Só que a. as pessoas, por no desconhecimento, muitas delas é o meu pai, eu tenho o dever, porque ele me cuidou, eu cuidar dele. Pois. Ainda recebeu um ordenado de cuidar do meu pai, está errado. Mas só que se nós pensarmos, esta pessoa se calhar deixou de estar no ativo ou reduziu as horas de trabalho para estar a cuidar deste pai.
E as contas de lá de casa têm que ser pagas. Claro, E as pessoas não podem carregar esse complexo de culpa. claro. E o objetivo aqui do programa é mesmo desmistificar o cuidador informal. Porque o formal nós todos já sabemos que é alguém que tem uma formação. Pois, Informal é qualquer um pode ser. exatamente. Então, essa é a definição, É a não é? definição, basicamente. E pronto, o cuidador pode ser de uma criança, porque uma criança com um síndrome qualquer daquelas crianças que têm alterações cognitivas que faz com que elas estejam limitadas, também tem um cuidador. Há vários tipos de cuidadores, mas aqui eu vou-me cingir para aquelas pessoas no pós-alta, que tiveram uma alta e foram com uma comorbilidade para casa, ou porque foram operadas de uma prótese de anca e estão 1 mês ou 2 meses limitadas e têm precisam de alguém que cuide delas, ou nomeadamente que o idoso, que é grande parte do calcanhar daqueles que existe. Inclusive, já compartilhei, isto é uma parte, há uma irmã da igreja que me está a ver, nós fomos a um piquenique na Como é igreja que você e consegue ver que ela está a ver? eu não sei se ela me está a ver, porque é engraçado que eu tenho o feedback das irmãs da igreja, das irmãs mais maduras que vêm ter comigo e estão-me sempre a perguntar, quando é que vai lá? Eu estou sempre a ver estas irmãs. Então já está. E há Está uma a irmã, deduzir que ela está a ver. e portanto há uma irmã que Ah, eu está acredito que seja, certo. esta eu não sei. E uma coisa que me chamou a atenção, nós estávamos lá num almoço, já não me lembro o que era, e eram 4 horas e ela disse que tinha que se ir embora, porque tinha que ir dar o lanche ao familiar que estava em casa sozinho. Isso acontece cada vez mais, não é? E ela estava ali, né, usufruir daquele, era um almoço que nós fizemos lá na igreja, no terraço, estávamos todos lá a almoçar, e ela teve que aquela hora, estava ali, não estava completamente relaxada, Claro. a usufruir do almoço, porque ela estava a ver, olhar para o relógio e pensou, às 4 horas eu tenho que ir para casa dar almoço à pessoa. E foi nesse sentido que eu pensei, porque como ela, há muitas pessoas aqui que acontece frequentemente, que têm que reorganizar a sua vida Claro, para conseguir dar resposta àquele familiar que está lá em casa e não deixar de ter cuidados. exatamente. E as pessoas acabam por ficar dependentes e mudam E, completamente a sua exatamente, vida, não e é? depois ficam dependentes e também temos o outro lado, porque as pessoas aos poucos deixam de deixar de viver a sua vida e passam obrigatoriamente, mesmo que eu não queira, a viver a função daquela pessoa que está a precisar de cuidados. E é comum, por exemplo, a outra pessoa que está a ser cuidada, vá, digamos assim, com certeza também ela se sentir mal, porque sabe, quer dizer, a pessoa Não, deixou de nem viver, sempre. não? Nem sempre. São possíveis as pessoas. Pronto, isto é uma parte do que eu tenho uma experiência diferente no internamento, em casa não sei. Mas nós temos um grupo de população de pessoas que eu até acho que costumo dizer que precisam de um abraço. Um grupo de pessoas que trabalharam imenso e que não cuidaram de si próprias. Muitas delas é legítimo e elas precisam de cuidados, mas há pessoas que estão a nível afetivo, desorganizadas psicologicamente e que aquele cuidar que o outro está a cuidar, É mais manha do que outra às coisa. vezes temos manhas. Há bandidos. Temos manhas. Eu tenho isto porque eu tenho doentes que, no dia que dizemos que estão ótimos, têm alta, ficam doentes. Ficam doentes. Ainda hoje tivemos uma situação Quer voltar que para a a senhora ilha, já não está é? internada há um tempo e dissemos hoje vai ter alta. E ela disse que pronto. Ai, estou-me a E sentir eles mal. há doentes que ficam mesmo doentes, é engraçado. É. E tal e qual as pessoas em casa. E as pessoas têm que ter estratégias e filtro para Toda a gente gosta dos miminhos. não é? Nós estamos isto é como os nossos filhos. Claro. Nós nascemos criança e voltamos, entre aspas, a ser criança. Os nossos filhos, nós temos que ter filtro para nós fazermos uma separação do que é mesmo importante e do que não é importante. E também no cuidador ele tem que fazer esse filtro. Ele tem que ter essa necessidade sem ter complexo de culpa. Claro que eu, com a minha formação de muitos anos, ninguém consegue emocionalmente fazer uma separação nua e crua. Claro. Mas nós, com a experiência, nós conseguimos separar o que é uma patologia, o que é uma doença e o que não é uma doença. Exato. Somente o nosso doente respiratório, o nosso doente asmático. O nosso doente asmático chega aos 60%. Estamos a falar de uma pessoa que tem alguém em casa, doente respiratório, e que resolveu porque quer tomar o banho às 10 e não às 9, e que alguém o contraria, e ele desencadear uma crise de broncoespasmos e dificuldade respiratória, só porque ele quer que seja aquela hora. É comum então essas pessoas, não digo todas, mas se calhar Mas há uma um grande grupo parte de- fazerem essa manipulação. Não estou a dizer que todas, e há pessoas legítimas e Sim, coitadas, claro. e também há o contrário que estavas a falar, que é pessoas que têm o complexo de culpa porque estão a seu encargo. Pois. E essas pessoas, é engraçado, que são aquelas que mais precisam e são aquelas que menos se queixam, e às vezes até não recebem os cuidados com a maior qualidade, porque aquele familiar nem se apercebe que elas precisam, porque elas te façam os possíveis. Escondem. E daí temos mesmo as quedas. As quedas nos idosos, a grande parte das quedas nos idosos é porquê? Vamos pensar um bocadinho. Será que não está ninguém em casa com elas? Eu lembro-me numa das Nós falámos coisas. uma das quedas. É os tapetes. E não é isso. É Eu lembro-me muito- dos tapetes. dos tapetes. Mas muitas vezes elas precisam de ajuda,
Mas para não darem o braço, para não se sentirem um encargo para o familiar, elas Sim, não, daí tropeçam entre acabaram elas, por não dizer acabam por nada. cair em Claro, casa. exatamente. Quando o familiar diz, agora ficas aqui sentada, não te levantas, vais à cozinha, não fazes Se nada. for, chamas-me. Se eu for, chamas-me, eu vou E só não à chama. mercearia ou isso. Mas como elas não querem dar trabalho, naquele bocadinho elas levantam-se para ir buscar qualquer coisa e caem ao chão. E Porquê? depois Porque dizem que foi o vento. não, e depois começam a chorar e sentem-se pior Claro. porque acabaram por dar mais trabalho do que pensavam. E depois os filhos ou familiares ou assim E acabam por sentem aquele culpados, sentimento, não é é? aquele sentimento que é aquilo que nós falamos, os sentimentos de culpa. E quando nós estamos a falar, por exemplo, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser, sei lá. Sim, não, nós temos pessoas que são, por exemplo, amigas, duas amigas, uma amiga ficou acamada e ela é vizinha da frente e por não ter mais ninguém, ela resolveu tomar as dores, entre aspas, daquela pessoa e ajudá-la. E esta amiga é uma pessoa que era uma pessoa que estava no ativo e resolveu dar um pouco do tempo que tem àquela pessoa. Só que se calhar a pessoa entra num contexto de levar uma refeição e depois apercebe-se que aquela pessoa tem roupa e não consegue lavar roupa, depois apercebe-se que aquela pessoa ao tomar banho tem muita... E as tantas, quando aprecia é um cuidador. E depois não tem a capacidade de sair deste ciclo, Dessa rotina, não é? dessa rotina que já estabeleceu. E temos o outro lado, que são pessoas mesmo que tomam essa decisão. Nós temos pessoas em hospitais que elas têm alta porque caíram, fizeram uma fratura do colo do fémur, uma pessoa com 80, 90 anos, depois da fratura já não conseguem fazer a vida que faziam sozinhas. Às vezes umas chegam a ter períodos, não é de demência, mas de senil, que esquecem-se das coisas e baralham-se um bocado com a toma da medicação, tomam o comprimido, depois já não sabem se tomaram aquele comprimido, Pois. tomam outra vez. Eu tenho uma situação de uma senhora que é diabética, há pouco tempo, que nós temos que arranjar um cuidador, porque ela estava em casa, ela fazia insulina e esquecia-se que se já tinha feito, eu fazia outra vez. E depois Por tinha baixas de segurança. glicémia e podia morrer num coma Claro. de hipoglicemia. Daí que tivemos que acionar assistente social e este tipo de situações para que de alguma forma nós fiquemos tranquilos que aquela pessoa tem um cuidador. Temos vários tipos de pessoas. Temos pessoas que até andam, estão no ativo, mas que lá está o facto de elas estarem com algumas alterações já da velhice, algumas sinapses no cérebro que se queimam ali, elas acabam Fusíveis. os fusíveis, entre aspas, que queimam-se, e elas acabam por ter esquecimento, memórias, curtos rasgos de memórias que esquecem-se de tomar a medicação, não se alimentam. Temos um grupo de pessoas que nós pessoas não têm noção, comem uma sopa à hora do almoço e não comem mais nada. Mas porquê? Não têm fome ou... Porque elas acabam por entrar num ciclo. Para já, nós quando entramos na alimentação, o que é que acontece? Isto é como um filho. Às vezes há crianças que por si só não comem, ou comem mal. E há idosos que entram nesta fase, depois ficam desnutridos, emagrecidos. Porquê? Porque não têm alimento. Têm alimentos. Agora, a Ivani falou num caso, se calhar é mais nos Estados Unidos, aqui não está tanto, graças a Deus, que nos Estados Unidos é uma coisa mesmo por demais, que é pessoas a cuidar de familiares ou assim, obesos, que nem Sim. saem de casa. Porque não se conseguem deslocar. Eu já vi um programa desse. E que não esses se são conseguem mesmo possíveis, esse tipo de pessoas assim são mesmo possíveis. Mas há aí doentes também possíveis mesmo. Por exemplo, eu noto, não tanto, por exemplo, aquelas senhoras que os maridos foram muito castradores. Elas depois, quando se tornam elas a ser precisar de ser cuidadas, elas tornam-se um bocado mais manipuladoras, porque eu acho que elas toda uma vida criaram a servir os outros. Aprenderam, foram Aprenderam a bons ser- discípulos, não é? Exatamente, que elas não se apercebem, mas elas começam a contornar as coisas de maneira que as coisas sejam feitas do jeito dela. Pois. E cuidar destas pessoas não é fácil. Pois. Não é fácil porque as pessoas estão ali a dar o seu melhor, a dar o seu tempo e às vezes elas não estão satisfeitas com nada. Yeah. As pessoas sentem-se frustradas. Ou então a pessoa ausenta-se e arranja até uma segunda, é aquilo que nós estamos a falar, uma outra pessoa para cuidar delas e elas fazem vida negra àquela pessoa. Fazem vida negra àquela De pessoa. propósito, para ser De aquela. propósito, quando a pessoa chega, a pessoa que elas arranjaram está pelos cabelos e elas pensam, se fosse eu, ou acham que não cuidam tão bem, porque elas fazem a vida negra. Tudo isso são jogos que, se nós não tivermos filtro e equilíbrio mental, nós por si só acabamos por não ser bons cuidadores. Claro. Porque se nós não temos a autoestima, a capacidade, o equilíbrio psicológico lá no sítio, como é que vamos cuidar dos outros? Estamos vazios. Exatamente. Costumo dizer, nós temos que nos encher para poder esvaziar e dar aos outros. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes eu brinco, eu durante a semana eu esvazio-me e vou à igreja para me encher.
porque eu começo a semana cheia, mas a terça, a quarta, a quinta, e pronto, as pessoas que me estão a ver sabem que eu sou cristã e não me escondo, nem para médicos, nem para colegas, nem para doentes, nem para quem que seja, e por este lado também, toda a gente que tem um problema com qualquer coisa, a Ivânia vem ter. As pessoas sabem. E há sempre um livro que a Ivânia oferece, há sempre uma conversa, e sem querer acaba por não é uma questão, porque isto não tem aqui, não tem que dar louros, coisa, mas nós sentimos às vezes que estamos vazios. Estamos a dar, e estamos vazios. Nós que temos, graças a Deus, esta parte espiritual, conseguimos nos encher. Mas nem toda a gente tem a parte espiritual. Claro. E estas pessoas do mundo, se não conseguem de alguma forma, quando eu digo mundo, para as pessoas que não me estão a ver, são as pessoas que não se alimentam espiritualmente numa igreja. Não estou a dizer a minha igreja, eu estou a dizer a nível espiritual, o alimento espiritual. Estas pessoas, a nível emocional ao menos, têm que se encher emocionalmente. E daí que eu trouxe este tema, para dar umas dicas de como é que elas se alimentam emocionalmente para se manterem psicologicamente equilibradas. E uma dessas dicas é esta. Porquê não tirar folgas e férias? Há pessoas que ficam anos... Isto agora passo para um tema que não tem nada a ver, mas é só focar. É como ter um animal. Não é, o ser humano não é um animal, mas há pessoas, por ter um idoso em casa, não tiram férias. Convidam-nos, vamos ali para o Algarve 3 dias. Não posso, tenho o meu pai acamado e não posso ir de férias. O que é que eu faço ao meu pai nestes 3 dias? Pois ele não sabe a hora da medicação, ele não come sozinho, ele não prepara a alimentação sozinho. E estamos a falar às vezes de pessoas, porque o Estado, assistente social, há apoios no Estado. Há apoios de cuidadores, temos as CCIs, que são os centros de saúde, temos colegas nossas que dão apoio na gestão terapêutica. Por exemplo, as pessoas que não têm capacidade, elas vão lá uma vez por semana, se for preciso, separam os comprimidos numa caixinha e fica lá já tudo organizado. Temos as misericórdias que vão à casa, neste caso, misericórdias ou outra entidade qualquer, a fazer a higiene. Temos paróquias, isso, a parte social, que vão levar a alimentação. Tudo isso são espaços que, se as pessoas coordenarem bem estes apoios, acabam por ter espaços bem preenchidos e conseguem 2 ou 3 dias de folga. Conseguem ter um equilíbrio mental mais... Mas as pessoas têm que se organizar psicologicamente. O que é que eu quero? Será que eu estou a fazer um bom trabalho? Desligar a minha própria vida, deixar de viver a minha própria vida, ser uma cuidadora a tempo inteiro? É errado eu tirar 2 dias de férias, deixar de delegar as funções que eu tenho a alguém? As pessoas têm que fazer estas perguntas. Elas têm que questionar se fazem isto sem complexo de culpa, têm que se tirar este complexo de culpa dentro delas, porque não têm que se sentir culpadas. É legítimo, nós todos temos as nossas emoções e precisamos, entre aspas, de nos encher. Daí que eu digo, o tirar férias não, não é relaxar só a parte física, não é nos deitarmos no sofá para o ar, entre aspas. O tirar férias, mesmo psicologicamente, é desligarmos do nosso dia-a-dia, da nossa rotina. Aquele compromisso. O tirar férias, nós temos esta parte nossa, por isso é que existem as folgas semanais que são vitais para um ser humano, a nível fisiológico, para nós nos recuperarmos. Se nós não tirarmos folgas, nós não tirarmos férias, ninguém nos atura. Ninguém nos atura. E às vezes a pessoa vai de férias e está... Então, como é que está agora? Já exatamente. Isto também é. É? O desligar também, porque senão então... E depois há isso. Arranjam alguém, ou até uma vizinha muito querida, muito amiga, que até vai lá e diz, pronto, e fica-se tudo bem, eu vou cuidar dela este fim de semana. E a pessoa está ali e começa, então, já lhe deste banho? Então, olha, vê lá que agora é hora de comer. Olha, não sei o quê. A pessoa chega ao fim de 2 dias, olha, comigo não contas mais. Não volto cá. Se eu vim ajudar, tu não confias em mim? Mas aquelas pessoas não fazem por mal, elas acham que ninguém cuida melhor do seu familiar do que elas. Daí que elas criam este handicap e tiram estas expressões que eu tirei, porque são expressões que nós ouvimos dizer, as pessoas, que ninguém é capaz de cuidar dele como eu cuido. Acham que elas são insubstituíveis. Ninguém é substituível. Toda a gente com um bocado de preparação, formação, consegue fazer. Toda a gente... Esta história que as pessoas acreditam que nas suas funções são insubstituíveis, não existe. Qualquer que seja a competência, desde que formada, toda a gente adquire a mesma competência. O ser humano, Deus nos fez assim. Há pessoas, claro, que têm talentos vocacionados para coisas que fazem melhor, mas fazem na mesma. E isto é uma situação que não é preciso um talento inato para nós cuidarmos de alguém. Toda a gente Deus tem esta parte de cuidar de alguém. Portanto, e esta é a tal história. Imagina que nós tiramos férias e aquela pessoa cai. E nós chegamos a casa... Foi porque eu não estava lá. Se eu estivesse lá não era assim. É.
mas a pessoa iria cair na mesma. Iria cair na mesma. Só que o cair com o familiar é diferente de cair com o cuidador. A pessoa acha que se for... E são mitos que as pessoas têm que tirar, que é assim, se tiver que ser, os problemas existem, vamos resolver os problemas depois de eles acontecer. Não nos vamos antecipar ao problema. Só quando ele acontecer, se a mim ele vai-se abaixo. Isto também é outra coisa que nós temos que preparar psicologicamente o nosso idoso. Porque eu costumo Não dizer... parecer de repente ali alguém. Eu digo isto, agora eu não entrar num contexto, mas para as pessoas fazerem perceber. Nós estamos num hospital, um hospital tem regras. Tem regras. E as pessoas, qualquer instituição tem regras. E infelizmente as pessoas têm que cumprir as regras. Mas o português para cumprir regras, para furar regras, é o melhor que É o melhor, não é? É o melhor que há. Pois. Furam a hora das visitas, a Temos de hora ser da melhores em higiene, qualquer coisa. fura a hora da higiene, fura a hora de tudo mais. E nós às vezes temos situações, eu estou a dizer isto, transpor isto para o meio hospitalar, porque eu só tenho o contexto hospitalar para dar às pessoas, mas dentro do hospital há doentes que quando vão ter alta eu já vejo aquilo vai dar problemas às famílias. Claro que eu não posso dizer isso ao familiar, porque ele ama tanto aquele familiar. Quem sou eu? Até fico Uma indignado. formação, você está a pensar mal do meu pai. Meu pai, coitadinho, é um anjinho. Ele não vê o lado que nós vemos. Claro. Mas nós temos doentes que, se estão dependentes de terceiros, eles têm que perceber, se nós temos 3 dependentes, a hora de higiene, mesmo que ele queira, ele não pode escolher. Porque senão, se toda a gente escolhesse quando quisesse tomar banho, não havia regras. E nós dizemos, não, senhor X, eu tenho este tempo para gastar consigo e você tem este período para fazer isto. E você vai ter que, já que não está capaz, dentro deste período fazer isto. Eu não estou a ser má, estou-lhe a explicar que tem que ser este período. Mas o que é que acontece muitas vezes? Eu não estou a menosprezar, mas os recém-licenciados, recém-formados, as minhas miúdas, minhas colegas mais novas, que me estão a ver às vezes, acabam por querer tanto ser assertivas com aquele doente, eles dão-lhe a volta. Bem, dão-lhe a volta. São manipulados. E o que é que acontece muitas das vezes? Elas chegam ao fim do turno, com tudo por fazer, saem fora de horas, porque não conseguem controlar aquele doente no sentido de perceber que há regras e que ele tem que cumprir as regras. E isto aprende-se com a vida e competências da vida. Mas connosco é fácil, porque não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso tio, mas as pessoas têm a parte emocional ligada aos familiares. E há pessoas que conseguem ao fim dos anos, quando são pessoas acamadas ou pessoas debilitadas há muitos anos, acabam o próprio familiar e dizem, enfermeira, não faça isso, eu já a conheço. Por exemplo, há pessoas que o familiar estão sempre bem, mas o familiar está a trabalhar e nunca pode visitar. No dia que vai à visita, elas fecham os olhos e ficam que estão a dormir. E não falam com aquele familiar. Não falam. Porquê? Porque elas estão a manipular, porque acham que aquela pessoa devia... Eu acho que não temos nenhum hospital agora a ver, porque senão já estavam ali a fazer. Não, Deixa lá que esta enfermeira de passar aqui e vou-lhe fazer a folha. E há familiares que sabem disso. E temos outras, por exemplo, nunca têm dor, estão confortáveis. Mas se alguém chegar ali e dizer, tem dor, ui! É um rol de... Dói-me aqui, dói-me aqui. É um rol de queixa. Até tem um médico que diz assim, É o dedo. o doente tem dor porque vocês perguntam, se não perguntarem tem dor. Estamos sempre na brincadeira. Exato. O doente só tem dor porque vocês perguntam, se não O perguntarem. ideal é não perguntar O nada. ideal é não perguntar, esperar que ele se queixe. O doutor João, ele está sempre esta brincadeira, mas é a verdade. Porque acontece o mesmo com estas pessoas. Elas chegam a casa depois de um dia de emprego. A pessoa teve o dia todo no centro-dia. E elas dizem, agora sentas-te aqui que eu vou arranjar o jantar e tudo mais. E elas começam, eu não quero jantar, eu quero ir já para o banho, eu quero já não sei o quê. E a pessoa está-se a organizar e elas começam com aquela manipulação. A pessoa larga tudo o que está a fazer para atender aquela pessoa. Prontos. Foi o primeiro dia. E aquele familiar viu, esta aqui é assim, amanhã vai ser igual. Porque eu não estou a menosprezar quem precisa de cuidados. Eu estou a dizer que quem cuida tem que saber dizer o não e saber explicar a outra pessoa que está a regras e que para as coisas equilibradas... Criar limites, não é? Tem que criar limites. Tanto eu crio limites e tu também do outro lado tens que perceber. E voltando atrás a uma que é, não há ninguém que partilhe esta responsabilidade comigo. Isto é um erro comum. É um erro comum porque eu ainda agora estava a falar com uma pessoa conhecida que precisa de apoio social. Aliás, eu trazei-me um bocado porque alguém ligou-me e esta pessoa, eu sei que precisa de apoio social. Ela precisa. O apoio social, eu consigo, com assistente social, de alguma forma, do meu hospital, dar esse apoio, mas essa pessoa fechou-se em copas. Porquê? Porque ela tem algum rendimento e há aquele estigma, porque as pessoas, para terem algum apoio, têm que dar uma percentagem da sua reforma e há pessoas que não querem. Abdicam desse apoio. Vivem em condições míseras, não têm um apoio, estamos a falar de coisas baratas, não estamos a falar de milhões de euros, 1/3 da reforma ou isso.
E elas acabam por não ter este apoio porque elas acham que aquela reforma não é para... Não vou gastar, porque nós temos aquela cultura, há muita gente do poupar e do dia da manhã. As pessoas de terceira idade que ainda vivem em meter debaixo do colchão e acumular o milheiro e vivem grandes misérias, cuidados de higiene péssimos em Esses é que foram casa. espertos. Vai pôr dinheiro aonde? No banco? Não puseram no banco, mas também Não perderam? continuam a acreditar que amanhã vão gozar alguma coisa, estão Sim, acamadas claro, e eu sei, precisam de estou a ajuda. brincar. Sim. Mas na verdade, essas pessoas muitas vezes não querem se dar ao trabalho. Mas agora nós temos aqui um outro caso que você fala que se calhar é meio Sim. complicado de dizer ao cuidador, não é? Lá está, envolve também custos. Isto envolve custos. Mas nós estamos a falar de que custos? De que custos? Porque assim, quando um familiar tem 3 filhos, não é? E todos estes 3 filhos querem ir de férias. O familiar tem alguma reforma. Se eles entre eles combinarem, eu vou dar, eu vou dar 10%, tu dás 10%, tu dás 10%, vamos juntar e vamos contratar. Hoje em dia, cada vez mais há um boom de empresas que fazem de tudo. Estamos a falar de empresas que limpam de limpezas a hora, empresas de levar o comer a casa e tal e qual. Isto é uma área, um boom que tem vindo a crescer, que é o apoio domiciliário. É só as pessoas irem ao Google e pesquisarem, há N ofertas. Desde coisas à hora, coisas ao fim de semana, todo tipo de empresas contratam para cuidar. Claro que nós ficamos sempre com um pé atrás. Será que esta pessoa é de confiança? Mas temos que fazer um teste. Claro. Se calhar não vamos convidar essa pessoa para passar um fim de semana, vamos convidar para passar uma tarde. Para ver. E vamos avaliar. Exatamente. E vamos ter uma avaliação. Esta pessoa, eu vou-lhe deixar os itens, todos eles preparados, e vamos ver se ela cumpre. Também não vamos ser exigentes ao ponto de que a pessoa seja igual a nós. Claro. Temos de ter um limite. Mas vamos tentar. A estratégia é validar se aquela pessoa está capaz de cuidar do nosso familiar. E aí sim vamos avançar. Porque se nós tivermos uma empresa que consiga cuidar um fim de semana ou 3 dias do nosso familiar, nós vamos estar descansados porque sabemos que ela está entregue a terceiros, mas de alguma forma nós também temos a nossa sanidade mental para podermos usufruir de alguma coisa sem estar completamente com complexo de culpa ou não fazer mesmo, porque não podemos fazer, E não aquele é? peso da responsabilidade não é? E filhos únicos e vizinhos e irmãos, temos irmãos que cuidam de irmãos, temos filhos que cuidam de pais, este tipo de situações. Eu já vinha aqui a falar o apoio dos vizinhos. Há um grupo de pessoas que, pronto, na cidade nós temos mais dificuldades em conviver com vizinhos, mas hoje em dia acredito que há prédios melhores, outros piores, mas há sempre um outro vizinho, desde que as pessoas não sejam muito fechadas dentro de si própria. Eu falo por mim no meu prédio, tem vizinhos que eu acabo por ajudar, que sabem que eu sou enfermeira e batem-me à porta. Batem-me à porta, sim, por situações às De vezes. vez em quando a Ivânia... Não, já não mora aqui. Às vezes sem querer, mas é a situação. É na porta ao lado. Eu tenho situações, e há situações que eu próprio ofereço-me, porque eu acho que é uma mais-valia, às vezes as pessoas precisarem e terem que chamar o médico a casa. Em termos foi uma coisa super, um saco de uma algália que o vizinho não conseguia abrir. Era uma torneira, o vizinho foi algaleado, e ele foi com uma torneira para casa. Aquilo tem uma O torneira. vizinho foi? Algaleado. O que é isso? Algaleado é um tubo que colocam na uretra para as pessoas urinarem. Eu preferi não ter perguntado. Temos, infelizmente, pessoas algaleadas em casa e os cuidadores cuidam destas pessoas. E como é que aconteceu? E a urina vai sendo drenada para um saco. Sim. O saco enche. O saco tem uma torneira que tem que ser despejada de x em x tempo para voltar a encher. Okay. A torneira tinha uma alavanca facílima de abrir. Explicaram ao senhor num hospital. E esqueceu-se. Ele chegou a casa, ele tentou, só que ele estava a fazer não com tanta força, que ele exigia uma certa força. Então ele estava aflito porque o saco estava cheio, ele já tinha vontade de urinar, ele não conseguia esvaziar o saco, eram 11 da noite, ele estava com a esposa, ele não sabia o que fazer. E ele chegou lá todo de E a saco esposa cheio. bateu uma porta. Todo de saco cheio. E eu fui lá, não me ri, coitadinha, mas eu olhei para aquilo, era uma coisa super simples. E lá está, é a mesma coisa dos cuidadores. E às vezes nós temos cuidadores, olha, eu agora vou ali ao supermercado fazer umas compras, vá lá à minha casa, eu deixo-lhe a chave, eu já lhe deu o jantar ou o almoço, ele está sentadito a ver televisão, vá lá só dar um olhinho a ver se ele está tudo bem com ele, pergunto-lhe, porque há pessoas que são capazes, só que não podemos deixar muitas horas sozinhas porque elas inventam, são criativas. Claro. Então convém estar a supervisionar. Pedir só este apoio à vizinha, dá para irmos ao cinema, dá para irmos ao cabeleireiro, dá para irmos a uma consulta.
São pequenas Dá para coisas. esparecer um Dá para bocadinho. esparecer, combinar com uma amiga, beber um café à tarde toda. Claro. E a vizinha, se calhar, não nos vai dizer que não. Não vamos partir do princípio. A vizinha não pode, tem a sua vida. Isto, a pessoa se calhar pensa logo, isso é egoísmo da minha parte. Egoísmo da minha parte. Ai, vou incomodar o outro que não tem nada a ver com isto. Agora vou incomodar o outro que não tem nada a ver com isso. E depois há esta sociedade cada vez mais fechada dentro de si própria. Ninguém pede ajuda a ninguém, porque as pessoas acham que não querem incomodar ninguém. Nós estamos a partir daquela sociedade antiga para esta. As pessoas têm que pensar, a ter abertura, que há pessoas que estão disponíveis. É uma Também questão há de pedir. aquelas que Se quando nos disserem não, paciência. a pessoa até se oferece, mas E temos este tipo de pessoas também. A pessoa até se oferece e diz, eu estou disponível. Ai não, não é preciso, não é preciso. Mas é. Mas é preciso. Mas elas, e depois nós temos de estar a ter um trabalho. Elas acabam por aceitar. Mas inicialmente não querem ajuda, não querem mostrar a parte fraca que não são capazes. E você tem aqui outro que é a divisão Divisão de tarefas. Isto porquê? Isto é uma situação que eu gostaria aqui de falar. O que é que acontece muitas vezes? O pai, ou o tio, ou o camado vive em casa. É uma família. Por exemplo, é o meu pai. Eu tenho o meu marido em casa e estou eu. Mas as tarefas de cuidar do meu pai eu delego só a mim. Portanto, o meu marido está em casa comigo, mas ele não sabe que comprimidos é que toma, a que horas é que toma. Não porque ele não queira saber, mas porque eu achei que da minha responsabilidade eu não tenho que incomodar os outros. Então nunca ensinei ninguém. Nunca expliquei nada a ninguém. E se eu me ausentar, o familiar está lá, vai ligar. Olha, ele agora tem que tomar o quê? Olha, ele agora tem que fazer o quê? Ele tem que tomar banho agora? Olha, e quais são as fraldas que ele põe? Porque há pessoas que usam fraldas. E põe-se 2 fraldas, põe-se uma fralda. São pequenos pormenores que, se nós habituarmos as pessoas lá de casa, todas elas, até as crianças, nós se tivermos filhos, olha, o avô está ali, a criança que tem 11, 12, 13 anos, o avô está ali, aquele comprimido de cor-de-rosa é para dar ao pequeno almoço que a mãe vai ali. Formamos, as pessoas não dizem que não, mas há pessoas que estão tão fechadas que nem se apercebem que há pessoas em casa sentem que é a responsabilidade delas. e que não ensinam sequer. Pois. E depois, como não dão competência, e depois ainda reclamam, estou aqui sozinha e ninguém me ajuda, ninguém faz nada, mas nunca delegaram nada. Não deixa. Nem sequer querem delegar. Aprender a dizer não. Isto nós já falámos um bocado. É os Estabelecer limites. né? Os limites que nós temos que dizer não é sermos mauzinhos. Agora não vais tomar banho agora porque eu quero ir. Não, não é isso. É aquele limite que nós, quando vemos que a pessoa está, entre aspas, a manipular ou a dar a volta a todo o perfil para que as coisas não sejam feitas, que haja um equilíbrio, haja um desequilíbrio, ou seja, tem que ser tudo como elas querem. A mesa para a direita, o garfo para a esquerda, querem comer só, por exemplo, sopa, todos os dias sopa e não querem comer carne. Portanto, as pessoas têm que dizer não. Claro. Hoje vais ficar com a vizinha porque a vizinha disponibilizou-se e tu vais ter que conviver com a vizinha. Mas porque há olhos que não querem, não falam, ficam calados, fazem cara feia e ficam chateados. E a pessoa sai, mas sai com uma angústia a olhar para ele e ver que ele está triste. Aquilo é um ou dois, dando tempo. E Vânia está a criar um clima a falar assim, parece que já está assim muito. Eles são assim mesmo. Não, eu sei porque quem me está a ouvir sabe que há este lado. E as pessoas não gostam de falar disso. Porque as pessoas só querem pintar flores. Eu não estou a dizer que seja a parte boa, e tem uma parte boa. E é benéfico, nós sentimos gratos por poder cuidar do nosso familiar e de ser uma pessoa amiga. E há idosos também bastante carinhosos, bastante gentis. Sim, que há este lado também. Não quero pôr de parte que há idosos bastante carinhosos. Sim, mas a gente está a falar para um tipo de pessoas. Mas eu estou a falar para aquele tipo de pessoas que têm que. Porque é que elas não têm o seu espaço? Claro. E porque é que elas o perderam? E para elas voltarem a ganhar o seu espaço. E para não ficar a pensar que é egoísmo. É egoísmo. O dizer não é uma palavra que existe no dicionário. Então vamos dizer não àquele familiar. Vamos dizer, agora vais ficar aí e eu vou fazer isto e tu ficas aqui a ver televisão. E você tinha aqui uma última opção, que é o centro-dia, assim. Porque há muitas pessoas que estão fechadas o dia todo a ver televisão em casa. Há pessoas que têm um estigma. Não precisam de cuidados específicos, é só estar ali. É só fazer a higiene e estão ali sentadas. E tem um estigma com o centro-dia. Uma coisa é lar. O lar, então, há um estigma maior. Pensa com o centro-dia que vão estar ali abandonados. O centro-dia tem N atividades durante o dia, servem refeições. Há uma carrinha própria que vai buscar as pessoas a casa e vai pô-las a casa ao fim do dia. E este familiar, se está no ativo, pode ir trabalhar mais descansado. E não está sempre a correr para a frente à hora do almoço, vou ver se o meu familiar está, ou estou a pedir ao colega para sair mais cedo porque ele ligou-me, porque ele tem qualquer coisa. Inscreva e procure na sua área de residência os apoios que existem, porque existem apoios de centro de saúde, nas juntas de freguesias, apoios que há
para que consigam equilibrar a sua vida pessoal versus este familiar. Exatamente. Ivânia, para não terminarmos sem uma exortação, gostaria que a Ivânia, fazendo um resumo Eu vou dar ali aqui para casa. duas exortações. Uma é, procurem dentro da lei, informem-se, existe um decreto-lei que vai sair para apoiar o cuidador informal. Quem sabe que de alguma forma cuida de alguém durante o dia inteiro, procurem dentro da lei que existem apoios. E outra é, vocês que estão daquele lado, que cuidam do vosso familiar, não se esqueçam que para cuidarem do vosso familiar, vocês têm que estar bem com vocês próprios. Tratem da vossa mente, da vossa alma e do vosso espírito para poderem estar em pleno e usufruir daquele tempo de vida que ainda têm e que ainda passam com aquele familiar. Ivânia, tive muito gosto em falar sobre esse tema. É um tema que toda a gente está a par, com certeza já viu, mas nunca parou um pouco para pensar sobre isso. Sim, normalmente é o cuidar, como cuidar, é o cuidar, É. o cuidar, cuidar do outro e nunca ao Que é nosso muito, lado. eu acho Nós que é muito esquecemos importante. de pensar em nós. Exatamente. Ivana, muito obrigado então Nada. pela sua presença e aguardamos já o próximo tema. Vamos Diga a pensar. outra amiga qualquer. Bibiana, estás-me a ouvir? É Bibiana. Também tem a Bibiana, tem a Esmeralda também, que foi a que me deu outro tema, O outro. mas a Bibiana é que me dá mais Então temas. agora falta o seu. Não, e tem temas que foram meus, as jaquedas, há temas que são meus, mas eu tento sondar dentro da população, até pessoas, algumas pessoas, que o objetivo aqui é trazer algum tema que seja meu, mas de alguma forma também do outro lado as pessoas gostem de ouvir Posso e ajudar. possa ajudar. Muito obrigado então.